Fontes próximas aos documentos da Estratégia de Defesa Nacional de Trump, que está sendo redigida neste momento por Elbridge Colby, afirmam que ela vai priorizar o território nacional em vez da ameaça da China. Essas fontes dizem que há uma grande mudança. A estratégia de defesa vai reverter um mandato de anos para se preparar para uma guerra com a China. Houve até uma mudança de nome no Departamento de Defesa também, e eu vou reproduzir o que Pete Hegseth disse sobre isso. E isso não é para menosprezar nossos combatentes, seja na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã ou em nossa geração no Iraque e no Afeganistão. Isso é para reconhecer que essa mudança de nome não é apenas uma renomeação, é uma restauração. As palavras importam. É restaurar, como o senhor nos orientou, senhor presidente, o ethos guerreiro, restaurar a vitória e a clareza como objetivo final, restaurar a intencionalidade no uso da força. Essa é a sua direção, senhor presidente. O Departamento de Guerra vai lutar de forma decisiva, não em conflitos intermináveis. Vai lutar para vencer, não apenas para não perder. Vamos partir para o ataque, não apenas ficar na defesa. Máxima letalidade, não legalidade morna. Efeito violento, não politicamente correto. Vamos formar guerreiros, não apenas defensores. Os Estados Unidos estão aumentando sua presença em Porto Rico, no Caribe, depois que o governo Trump matou 11 pessoas em um barco supostamente liderado por cartéis de drogas vindos da Venezuela, sem absolutamente nenhuma evidência. Mas agora vemos jatos F-35 pousando. Há um grande aumento das forças da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos perto da Venezuela. Agora, o governo Trump estaria supostamente mudando sua orientação em relação à Venezuela. Mas você poderia conectar todos esses acontecimentos? Como eles estão relacionados? Sim. Bem, você explicou tudo muito bem, Dani. E essas questões estão relacionadas. Vou começar falando sobre a rebranding de forma bem breve aqui. Sabe, acho que essa é na verdade uma das poucas coisas boas que o governo Trump fez, que foi simplesmente tirar a máscara do Império dos Estados Unidos. O chamado Departamento de Defesa nunca foi sobre defesa, sempre foi sobre guerra, sempre foi sobre império. Os Estados Unidos intervieram militarmente centenas de vezes ao redor do mundo. Por exemplo, eu fiz um estudo analisando dados oficiais do governo dos Estados Unidos, do Serviço de Pesquisa do Congresso, que mostrou que após 1991, com a queda da União Soviética, as Forças Armadas dos Estados Unidos estiveram envolvidas em mais de 250 operações militares no exterior. Então isso não é defesa. Sempre foi o Departamento de Guerra, e esse era o nome original. E é o nome mais honesto. Então você sabe, o governo Trump, como Pete Hegseth, o secretário de Defesa belicista, disse com tanto orgulho ali, eles estão tirando a máscara do Império Americano, tirando o véu. E ele disse que em vez de correção política, de ser politicamente correto, eles querem efeito violento. Eles estão dizendo muito claramente, eles querem guerra, eles querem letalidade máxima. Não é legalidade. Não há legalidade, bem. De qualquer forma, só quero enfatizar isso. Nenhuma legalidade. Continue. Sim, e isso veio depois. Acho que ele disse nenhuma legalidade morna, certo? Isso veio depois de Marco Rubio, provavelmente a segunda pessoa mais poderosa no governo Trump, porque ele está servindo simultaneamente não só como secretário de Estado, chefe do Departamento de Estado, mas também como conselheiro de Segurança Nacional, chefe do Conselho de Segurança Nacional. Ele é a segunda pessoa na história dos Estados Unidos a ocupar ambos os cargos ao mesmo tempo. O primeiro foi Henry Kissinger, e sabemos que Kissinger foi uma das pessoas mais influentes em Washington por muitas décadas. Marco Rubio é, claro, também um neoconservador belicista de longa data, e recentemente fez um discurso no qual disse: "Não nos importamos com as Nações Unidas. A ONU não importa." Ele disse: "Só o que nós dizemos importa." E, em particular, ele estava dizendo: "Não nos importamos que a ONU diga que a Venezuela não está envolvida na produção de drogas."
Ele afirmou que os tribunais dos Estados-Unidos, o sistema de justiça dos Estados-Unidos, um juiz dos Estados decidiu e um júri dos Estados-Unidos, um grande júri afirmou que a Venezuela está envolvida no tráfico de drogas. Portanto, isso é verdade, porque segundo o governo dos Estados-Unidos, tudo que os Estados-Unidos dizem é a verdade incontestável. E eles não se importam com o resto do mundo. Eles não se importam com o direito internacional. Quer dizer, essa é a definição de um Estado fora da lei. Como é um Estado fora da lei? É um Estado que viola todas as leis internacionais, ataca outros países, invade outros países, não se importa com mais ninguém na comunidade internacional. Tudo é baseado em suas próprias políticas internas. É isso que os Estados estão fazendo. Quer dizer, está completamente fora de controle. Isso não é novidade. Mas como sempre enfatizo, o que Trump está fazendo é acelerar tendências que já existiam há anos, se não décadas. Mas ele está simplesmente pisando fundo no acelerador. Agora, em termos do que o governo Trump está fazendo em sua política externa mais ampla, sempre enfatizo que há dois principais objetivos que podemos entender que o Império dos Estados Unidos tem neste momento. O primeiro, o maior objetivo geral, é tentar conter a China. Estamos em uma nova Guerra Fria. Isso agora é amplamente reconhecido em Washington. A China se desenvolveu economicamente de forma rápida. Ela subiu na cadeia de valor global, desenvolveu-se tecnologicamente. E agora a China está competindo com os grandes monopólios de tecnologia dos Estados Unidos nos setores mais avançados, incluindo inteligência artificial e até mesmo agora semicondutores. Razão pela qual os Estados Unidos estão tentando esmagar a indústria de semicondutores da China. Então esse é o objetivo principal, conter a China. E relacionado a isso, o segundo grande objetivo é reafirmar a hegemonia dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Isso nos leva à chamada Estratégia Nacional de Defesa, ou a cópia vazada que o político supostamente obteve. Agora, isso pode ser apenas por motivos de relações públicas. Eles podem mudar o rascunho, já que ainda não foi publicado oficialmente. Mas eles dizem que a prioridade é a China e o hemisfério ocidental, não apenas os Estados Unidos. Se você lê o artigo, é sobre o hemisfério ocidental. Então isso é uma reafirmação da doutrina Monroe neocolonial, certo? E eles dizem que supostamente é uma reversão de um mandato cá na China. Ainda estou muito cético, porque também houve outros relatos, incluindo um em que o Wall Street Journal obteve um memorando interno de dentro do antigo Departamento de Defesa de Pete Hegseth, agora Departamento de Guerra, no qual diziam que a prioridade mais importante é se preparar para uma guerra com a China. Então sabe, Dani, muita gente que está assistindo sabe que o que esses relatos costumam fazer na mídia é confundir as coisas, certo? O governo Trump quer divulgar uma narrativa específica. Trump diz que estamos buscando a paz, mas ele renomeou o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Quero dizer, é tão contraditório de tantas maneiras. Trump diz que evitamos várias guerras, mas ao mesmo tempo está renomeando o Pentágono para Departamento de Guerra e se gabando de como eles serão maximamente letais em suas novas guerras. Então ainda sou cético em relação a isso. Mas o que isso evidencia é o fato de que os Estados Unidos estão realmente enfatizando fortemente sua hegemonia no hemisfério ocidental. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos vão ameaçar cada vez mais outros países da América Latina. Vão ameaçar, em particular, o México e a Venezuela, como estamos vendo agora. Também estão ameaçando o Canadá e, claro, a Groenlândia está no hemisfério ocidental. E Trump quer tomar e colonizar a Groenlândia. Agora, ele quer a Groenlândia por alguns motivos. Primeiro, a Groenlândia possui potencialmente trilhões de dólares em minerais críticos, que são muito importantes porque os Estados Unidos estão tentando remover a China de suas cadeias de suprimentos desses minerais. Muitos desses minerais são necessários não apenas para tecnologias avançadas, mas em especial para a tecnologia militar. E se os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra com a China, não podem ter a China na cadeia de suprimentos dos minerais necessários para fabricar as armas para travar essa guerra.
Então esse é um motivo importante do ponto de vista do Império dos Estados Unidos para colonizar a Groenlândia. Outro motivo é que, enquanto os Estados Unidos tentam afirmar controle sobre o hemisfério ocidental, não querem que China e Rússia tenham acesso ao Ártico, passando ao norte da Groenlândia. Com a aceleração das mudanças climáticas, especialmente com as políticas de Perfuri, Baby Perfooter, de Trump, encerrando projetos de energia solar e eólica e incentivando empresas de combustíveis fósseis a perfurar, o aquecimento global está piorando e abrirá novas rotas comerciais no Ártico. Os Estados estão preocupados que China e Rússia possam acessar essas rotas comerciais e, em particular, cruzar ao norte da Groenlândia. Por isso, os Estados querem instalar ainda mais bases militares na Groenlândia. Os Estados Unidos já possuem uma, mas querem construir muitas outras para militarizar a região do Ártico. Então tudo isso está relacionado à militarização do hemisfério ocidental, transformando-o em uma zona de influência imperial dos Estados Unidos. E isso significa atacar a soberania de países independentes da região. Já falei sobre a tentativa de colonizar a Groenlândia, mas a Venezuela também é uma parte fundamental disso. A Venezuela tem sido um ator importante na defesa de um mundo mais multipolar há décadas. Na verdade, o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez já falava sobre a necessidade de um mundo multipolar em 1998, apenas 7 anos após a queda da União Soviética. Esse foi o auge da era unipolar de dominação dos Estados Unidos. E Hugo Chávez, quando concorreu à presidência em 1998 na Venezuela, disse que estávamos vivendo em um mundo unipolar, mas que já podíamos ver o mundo multipolar no horizonte. Precisamos de um mundo multipolar para que os países do sul global, que são a maioria global, possam ter uma voz real no cenário internacional, em vez de serem tratados como neocolônias pelo Império dos Estados Unidos. Assim, a Venezuela, por meio de sua revolução, a Revolução Bolivariana, iniciada sob Chávez e agora sob Nicolás Maduro, sempre desempenhou um papel muito importante ao trabalhar com a China, a Rússia e também o Irã, tentando construir um mundo mais multipolar, apoiando outros movimentos anticoloniais e revolucionários no sul global, como em Burkina Faso atualmente. Também mantém boas relações com o Vietnã. Claro, na América Latina está perto de Cuba e de todos esses países que foram constantemente atacados pelos Estados Unidos. E claro, ao fato de que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo e os Estados Unidos realmente querem ter acesso a isso. Na verdade, o ex-assessor de segurança nacional de Donald Trump em seu primeiro mandato, o neoconservador belicista John Bolton, acabou revelando a verdade. Em uma entrevista à Fox News, bem no início da tentativa de golpe que Trump lançou durante seu primeiro mandato em 2019 com Juan Guaidó, podemos falar mais sobre esse absurdo, quando os Estados Unidos tentaram impor um fantoche como falso presidente da Venezuela, mesmo ele nunca tendo participado de uma eleição presidencial. Bem, Bolton admitiu logo no início daquela tentativa de golpe que as corporações dos Estados Unidos queriam acesso ao petróleo venezuelano. E claro, há a questão da desdolarização que você mencionou. A Venezuela tem desempenhado um papel fundamental no movimento global pela desdolarização. Novamente, voltando décadas atrás, a Venezuela sempre esteve na vanguarda disso, certo? Então agora, nos últimos anos, há cada vez mais discussões sobre desdolarização. Mas Hugo Chávez já falava sobre desdolarização há 20 anos, dizendo: por que estamos vendendo nosso petróleo em dólares? Deveríamos negociar em outras moedas e investir em outras moedas. E o dólar dos Estados Unidos é uma ferramenta de subordinação. Ele é usado para violar nossa soberania. Então poderíamos falar muito mais sobre a Venezuela. Há muitos fatores interligados aqui. Mas fico feliz que você tenha relacionado a questão da Venezuela com a nova Guerra Fria contra a China e a estratégia imperial geral dos Estados Unidos, porque elas estão conectadas. Novamente, as duas principais prioridades são enfraquecer a China. Idealmente, os Estados Unidos gostariam de conter e desestabilizar a China,
Mas obviamente isso não parece muito realista. Mas enfraquecer a China é a prioridade número 1. E a número 2 é reafirmar a hegemonia dos Estados Unidos sobre todo o hemisfério ocidental. O que significa dizer aos países da região que eles não podem ter relações com a China, Rússia e Irã, que é o que o governo dos Estados vem dizendo, inclusive sob os democratas, sob Joe Biden. Mas sob Trump, novamente, ele acelerou isso. E a mensagem é explicitamente imperialista. É isso que também vemos com a renomeação do Pentágono como Departamento de Defesa, como Departamento de Guerra. Eles estão tirando o véu do Império dos Estados Unidos e expondo o punho de ferro do Império Norte-Americano. Já existem debates acalorados sobre quais são as verdadeiras intenções do governo Trump. Fico feliz que você continue afirmando, porque eu também continuo acreditando nisso, que, na verdade, o governo Trump não está necessariamente se afastando do que é um dos principais objetivos do establishment da política externa dos Estados Unidos, que é conter a China, mas está basicamente apenas mudando para um outro cenário, que talvez seja mais viável no momento, ou pelo menos percebido como mais viável. E eu quero apenas reproduzir outro trecho do único muito especial Pete Hegseth, agora secretário da Guerra, porque acho que isso aborda um pouco da confusão que as pessoas podem ter sobre o que são cálculos políticos muito cuidadosos com a linguagem aqui. Então só quero tocar isso. Vamos lá. Bem, infelizmente, a fraqueza da administração anterior aproximou Rússia e China. Isso foi um desenvolvimento terrível, uma falta de liderança americana e de força americana. E você viu isso ao redor do mundo, e isso se manifesta no que vimos na TV ontem à noite. Mas é por isso que o presidente Trump nos encarregou, no Departamento de Defesa, de estarmos preparados, de reconstruir nossas forças armadas de maneira histórica, de restaurar o ethos guerreiro e de restabelecer a dissuasão. Não porque buscamos conflito. Não buscamos e deixamos isso claro para a China, para a Rússia e para outros. Mas porque ao estarmos preparados, você o previne. Então, bem, você sabe, nós obviamente sabemos que com os Estados Unidos, quando a classe política em qualquer um desses casos, seja o Departamento de Guerra agora ou o presidente, sabemos que a palavra deles é lei e que podemos confiar totalmente neles. Então, Rússia e China não têm nada com que se preocupar. Então, quero saber sua reação a isso, Ben, porque o que ele acabou de dizer é exatamente o que ele disse para o Trump durante toda essa confusão da mudança de nome. E ainda aponta para a Rússia e China como o foco principal. Mas dissuasão e prevenção de conflito, entre aspas, em vez de iniciá-lo e escalar novamente. Ainda usando a linguagem de preparação, que, como Pete Hegseth já disse muitas vezes, significa se preparar para a guerra. Então, preparar-se para a guerra pela paz. Sim, bem. Esse é sempre o discurso orwelliano do Império dos Estados Unidos. Eles precisam travar guerras para promover a paz. Na verdade, Pete Hegseth constantemente repete o lema do antigo pelotão dele quando estava nas Forças Armadas dos Estados Unidos, que é, para nos prepararmos para a paz, precisamos nos preparar para a guerra. Algo assim. Quero dizer de novo, é só guerra é paz, paz é guerra. E sabe, o Hegseth é um cara muito engraçado porque ele é meio que um ator, sabe? Assim como o Zelensky é um ator. Então quem é Pete Hegseth? De onde ele vem? Então sim, ele esteve nas Forças Armadas dos Estados Unidos, mas não era um grande oficial militar. Ele é apresentador da Fox News. Ele ficou alguns anos no Exército e depois foi para Harvard, aliás. Então, sabe, é tão engraçado porque o governo Trump adora se apresentar como populista e atacar o que eles chamam de elites. E eles redefinem as elites como, você sabe, liberais proeminentes, como se eles fossem os verdadeiros elites e não os oligarcas bilionários do Vale do Silício e de Wall Street que compõem o governo Trump. Quero dizer, Elon Musk não faz mais parte do governo dele, mas Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Se ele não faz parte da elite, essa palavra não significa absolutamente nada. Além disso, o secretário do Tesouro de Trump, Steve Mnuchin, é um gestor bilionário de fundos de hedge de Wall Street, que já trabalhou para George Soros, e ainda assim,
Aparentemente, ele não faz parte da elite. Enfim, eu poderia continuar falando. Há uma dúzia de bilionários no governo Trump, incluindo o próprio Trump. Aliás, a família Trump acabou de ganhar 5 bilhões de dólares, segundo o The Wall Street Journal, ao lançar mais um esquema de criptomoedas. Então, quero dizer, se eles não fazem parte da elite, eles são literalmente bilionários. O ponto que estou querendo destacar é que Hegseth, esse LARPer formado em Harvard, era apresentador da Fox News. Trump o via frequentemente na Fox News e disse, gosto desse cara, vou torná-lo chefe do Pentágono. E eu sempre enfatizo isso, e já falamos sobre isso algumas vezes em transmissões anteriores. Em 2020, Hegseth publicou um livro insano chamado American Crusade, no qual ele disse muito claramente, com orgulho, que a direita dos Estados Unidos, da qual ele se identifica fortemente como parte, está travando uma guerra santa. Ele usou esse termo, uma guerra santa e uma cruzada. E ele disse quem são os principais alvos dessa guerra santa. China. Em primeiro lugar, Guerra Nacional e o Islã. Ele também, odeia a Turquia, porque a Turquia é um país de maioria muçulmana. Enfim, é um membro da OTAN. Tanto faz. Então esse é o cara que agora está à frente do Departamento de Guerra. E nesse livro, American Crusade, ele disse muito claramente que quer derrubar o governo chinês. E disse que a China vai lamber suas feridas por centenas de anos. Ou seja, ele quer um novo século de humilhação para a China. Quero dizer, se você está em Pequim, eles têm analistas e pesquisadores muito inteligentes, que com certeza já leram o livro do Pete Hegseth e conhecem suas opiniões sobre a China. Então, ok, talvez eles publiquem uma estratégia de defesa, uma estratégia nacional de defesa, dizendo, não queremos guerra. Nossa prioridade é o hemisfério ocidental. Ok, mas isso é principalmente por razões de relações públicas, de qualquer forma. Será que realmente achamos que o Pentágono está publicando sua estratégia mais importante, suas avaliações internas mais relevantes e informações sobre onde planeja atuar no futuro? Não. Todo o objetivo da estratégia de defesa nacional é ser um exercício de relações públicas, certo? Então toda a narrativa do governo Trump é: estamos focando na política interna, tornar a América grande novamente, toda essa bobagem. Bem, na realidade, eles estão tentando afirmar a hegemonia dos Estados Unidos ao redor do mundo. É por isso que continuam o genocídio em Gaza. Trump está planejando limpar etnicamente todos os palestinos de Gaza para construir imóveis de luxo lá. Agora eles têm um plano oficial de limpeza étnica que foi vazado. O que isso tem a ver com o Make America Great Again? O que isso tem a ver com a estratégia nacional de defesa, dizendo que eles vão focar apenas no hemisfério ocidental? Obviamente nada, porque a realidade é que se trata do Império dos Estados Unidos, que continua sendo sempre a prioridade. E isso também mostra que mesmo se pudéssemos acreditar em Trump, e ninguém pode acreditar em Trump, nem mesmo seus próprios apoiadores, basta olhar para todas as coisas do Epstein, quero dizer, ele é um mentiroso crônico. Mas mesmo que pudéssemos acreditar em Trump, e que ele realmente, como indivíduo, quisesse retirar os Estados Unidos de todas essas guerras estrangeiras e afins, a máquina imperial dos Estados é um aparato gigantesco com milhões de pessoas envolvidas, milhões de toneladas de engrenagens e todas essas diferentes partes dentro dessa máquina colossal. O presidente dos Estados Unidos é poderoso, mas não consegue mudar totalmente a direção desse império. Veja o primeiro mandato de Trump. Tudo o que ele fez foi travar mais guerras. Começou a guerra contra o Irã, que Trump continuou. Agora, em seu segundo mandato, quer dizer, dá para continuar indefinidamente. Então isso é só relações públicas. Esses vazamentos no político de fontes anônimas dentro do governo Trump fazem parte dessa narrativa ridícula. Enquanto estamos falando, eles estão ameaçando bombardear ou até invadir a Venezuela. O que isso tem a ver com o Make America Great Again? Obviamente nada. Dizem que tem a ver com drogas, é um completo absurdo. A Venezuela não é um grande produtor de drogas. É como as armas de destruição em massa, não é?
Marco Rubio diz que a ONU não importa, mas veja os dados de especialistas das Nações Unidas, os principais especialistas sobre o tráfico de drogas. A maior parte da cocaína do mundo vem da Colômbia, historicamente o aliado mais próximo dos Estados Unidos na América do Sul. Agora, pela primeira vez, a Colômbia tem um líder de esquerda, Gustavo Petro, e os Estados Unidos têm tentado desestabilizá-lo. Mas a Colômbia, todo mundo sabe, é o epicentro da produção de drogas, não a Venezuela. É vizinha da Venezuela. Da mesma forma, o Equador se tornou um grande centro de drogas, sob outro aliado próximo dos Estados Unidos. Basicamente, ao longo da história da América Latina, quanto mais próximo um líder era dos Estados Unidos, maior a probabilidade de ele estar envolvido no tráfico de drogas. Então, no caso do Equador, atualmente é governado por um filho fracassado bilionário. O nome dele é Daniel Noboa. Ele é filho do oligarca bilionário mais rico do país. E todo mundo sabe, já foi amplamente noticiado, que o pai de Noboa, o pai do presidente, tem ligações estreitas com a máfia albanesa. E ele é dono pessoalmente de portos privatizados no Equador, que usa para colocar cocaína em caixas de banana. Quero dizer, é incrível que sob esse tipo de regime neocolonial, o Império dos Estados Unidos tenha tentado transformar o Equador novamente em uma chamada República das Bananas, onde o presidente é filho do oligarca bilionário que usa caixas de banana para enviar cocaína. E não há discussão sobre isso porque Noboa é um dos aliados ou fantoches mais próximos dos Estados Unidos na região. E ele empurrou goela abaixo, uma lei que permite que o exército dos Estados Unidos acesse o Equador quando quiser, sem precisar de permissão do governo equatoriano. Os Estados têm colonizado o Equador, e é isso que o Império dos Estados Unidos quer fazer com a Venezuela. E é o que querem fazer com todos os outros países da região, transformá-los em vassalos governados por esses oligarcas de direita, esses bilionários que servem aos interesses das corporações norte-americanas. O Equador, infelizmente, é o exemplo perfeito do que os Estados desejam para a região. Aliás, mencionei esse bilionário, Daniel Noboa. Ele é cidadão americano. Sabe onde ele nasceu? Ele nasceu na Flórida. E mesmo assim é o presidente do Equador. Ele é literalmente um americano governando o Equador em nome das corporações dos Estados Unidos e de seu pai bilionário. Essa é a visão que os Estados Unidos têm para a América Latina. E é por isso que estão tão obcecados em derrubar o governo revolucionário e independente da Venezuela.